Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês gostam da Viola Davis? Então fiquem aí que já eu falo sobre o mais novo filme dela. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre Widows ou As Viúvas, mais um filme dirigido por Steve McQueen, estrelando aqui Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Colin Farrell e muitos outros atores e atrizes. Então As Viúvas ou Widows acompanha a história de um grupo de mulheres que evidentemente ficam viúvas, como o título do filme bem sugere, e acabam se envolvendo em uma situação que elas não estavam tão acostumadas, que era na segunda vida de seus maridos. Sim, porque todos os maridos dessas viúvas, na verdade, eram criminosos. Então esse filme aqui mistura muito bem elementos de drama com elementos de filme de heist, filmes de roubo, como Os Homens do Segredo, Logan Lucky, etc. Começando aqui pela direção do Steve McQueen, eu fiquei bastante impressionado como é que ele consegue integrar muito bem essas duas esferas desse filme, né? A questão de suspense, de thriller, de heist, com a questão do drama. E ao mesmo tempo que ele propõe um elemento muito interessante, que é o planejamento para esse roubo, né, que é muito característico aí dos filmes de heist, a questão do planejamento, das funções de cada um, da construção do time, todos esses pequenos elementos que formam o filme de heist são, ao mesmo tempo, permeados por uma questão de desenvolvimento de personagens, a questão de relacionamentos dramáticos, uma questão toda de tensão dramática que é criada ao mesmo tempo, que a gente usualmente não vê aí nesse tipo de filme. E isso também foi muito bem executado, a partir mesmo do estilo visual. A gente tem aqui uma abordagem bastante voyeurística do Steve McQueen, que mostra os seus personagens em diversas situações, sejam situações confortáveis ou desconfortáveis, fortes ou vulneráveis. E ele faz um retrato bem interessante dessas situações através de um foco bem selecionado e utilização de mecanismos interessantes como reflexos ou então tomadas que são semi-bloqueadas por outros elementos, o que sempre dá uma questão de espionagem, de voyeurismo, que parece que você está observando a ação ali de perto, mas não necessariamente você é parte da ação. Ele também gosta muito de utilizar uma câmera apenas nas suas cenas ali e mudar o foco da cena a partir daquela câmera. Então essas duas questões visuais me lembraram bastante diretores como o David Fincher e também como o Denis Villeneuve. Claro que o Fincher tem muito mais cortes e um movimento que acompanha os personagens, e o Villeneuve tem uma abordagem um pouco mais estilizada, mas de qualquer forma me lembrou o trabalho também desses dois diretores. Em geral, o Steve McQueen então ele consegue trabalhar entre diversos núcleos, dando atenção para diversos personagens e construir uma história coesa ao longo de toda uma narrativa que é até bastante longa. Nas situações, esse filme está recheado de excelentes atores e temos aqui ótimos trabalhos de Viola Davis, também de Michelle Rodriguez, mas eu tenho dois destaques muito legais aqui, primeiro sendo da Elizabeth Debicki, que eu achei um trabalho muito legal, apesar da personagem dela ter uma cena que é completamente desconexa com o resto da personagem dela, que é meio que um estereótipo que acaba sendo quebrado. Fora essa cena, ela é fantástica, cara, ela consegue te passar exatamente quem é a personagem dela, quais são as motivações dela, o que ela sofreu, qual é a história passada dela e qual é o objetivo dessa personagem. Então realmente, em um curto período de tempo, porque ela não é a personagem principal, ela consegue te dar um arco extremamente bem consolidado e uma atuação com um tom muito interessante, que eu acho que foi um grande destaque dentro desse filme. Também gostei demais aqui da atuação do Daniel Kaluuya. Eu adoro o Daniel Kaluuya, ele é um puta ator mesmo e vem se consolidando cada vez mais dentro de Hollywood, mas aqui ele faz o trabalho de um personagem que ele não costuma fazer, que é de um antagonista, inclusive de um antagonista secundário que é mais truculento que o antagonista principal. E isso é ajudado, inclusive, pela relação que ele tem com o Brian Tyree Hill, que faz o antagonista de fato do filme, que é também um ator muito legal, que tem muito sucesso aí na série Atlanta, e eu acho que a dinâmica dos dois foi muito bem estabelecida e muito legal. Uma atuação que eu não gostei tanto, que eu imaginei que eu fosse gostar, é a do Colin Farrell, principalmente porque o sotaque dele ficou estranho pra mim. É assim, parece que ele é um cara de Chicago com um sotaque irlandês, mas assim, forte sotaque irlandês. Eu fiquei tipo, por que Colin Farrell? Mas, enfim, fora isso, a atuação dele é competente no estabelecimento de quem é o personagem dele e como ele difere do seu pai, que é interpretado pelo Robert Duvall. E essa dinâmica é muito interessante, mas a atuação em si do Colin Farrell, especialmente no que tange ao sotaque, eu achei estranha. Agora, na questão do Robert Duvall em si,
ele faz uma aparição muito legal como personagem secundário, que é um contraponto muito interessante à nossa protagonista, a Viola Davis, porque eles são dois personagens que estão mais ou menos deslocados dentro da trama e cumprem papéis principais, mas um de forma muito passiva e outro de forma muito ativa, sendo, claro, a forma passiva o Robert Duvall e a personagem mais ativa na história sendo a Viola Davis. E claro, finalizando aqui falando sobre a Viola Davis e sobre a Michelle Rodriguez, são as atrizes um pouco mais consolidadas, né? A Viola Davis especialmente, né? Ganhadora do Oscar, do Emmy, do Tony, etc. A Viola Davis faz um papel fantástico, cara, porque ela consegue muito bem transparecer a sua emoção através de microexpressões, o que é dificílimo, e dá um nível de verossimilhança na atuação muito impressionante. A Michelle Rodriguez eu achei interessante porque há alguns anos atrás ela falou que gostava de fazer os papéis na saga Velozes e Furiosos, né, da Letty, e que ela não necessariamente precisava fazer um filme indie para ser reconhecida, mas se ela quisesse, era só escolher qualquer filme indie e chorar por alguns minutos que a atuação dela seria reconhecida. Então ela fez aqui isso nesse filme e eu gostaria de reconhecer ela por isso, porque apesar dessa anedota, assim, ela faz muito mais do que isso, evidentemente. Ela constrói uma personagem muito multifacetada e talvez até a personagem mais profunda dentro do hall de grandes personagens aqui desse filme. No roteiro, como eu já disse, o filme consegue balancear muito bem dois estilos de filmes que são geralmente bastante diferentes, o drama e o heist movie. Em geral, ele consegue fazer isso de uma forma muito harmoniosa. De vez em quando eu senti que tiveram cenas que foram desnecessárias e isso acabou sendo um ponto prejudicial porque o filme é um pouco lento. Então, em filmes lentos, quando você tem material que é encheção de linguiça, digamos assim, ele acaba ficando mais lento ainda. Não chegou a atrapalhar o filme porque ele tem um ritmo lento mais implacável, mais no sentido do David Fincher, ou do Taylor Sheridan, ou do Joe Wright. E não aquele sentido de um filme arrastado, mas mesmo assim ele pode ficar um pouco longo tendo esse material que poderia ter sido cortado. Então, em geral, acho que essa grande questão do roteiro negativa, que acaba não sendo tão grande assim, porque o filme consegue cumprir com o seu objetivo principal, que é ser um filme de drama e heist, e consegue trazer grandes atuações à tona, com uma direção super competente do Steve McQueen. Então, Widows ou As Viúvas recebeu nota 8.8 em 10, um filme que eu achei excepcional, apesar de não ser necessariamente o filme que o trailer prometeu. Ser um filme muito mais frenético, mas eu acho que vai agradar demais aqueles que são fãs de drama e de heist movies como eu. Então é isso aí, cineespectadores. Gostado do vídeo? Clique na marca da para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonáticas em fazer parte da crítica, claro. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Widows, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. É sempre muito válido nesse YouTube. Até a próxima.